Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Arena de Pernambuco, né, no encerramento dos preparativos da seleção brasileira. Último treino, né, Bárbara? Isso, último treino, última coletiva, último encontro que a gente tem com as jogadoras antes do amistoso da manhã. Pois é, né? Esse que vai ser o primeiro de dois amistosos que o Brasil vai fazer contra a Jamaica, né, neste sábado, 5 da tarde, aqui na Arena de Pernambuco. Hoje ela tá aqui vazia, né, Bárbara? Hoje ela tá vazia. Mas e amanhã, hein? Como é que vai estar essa arena amanhã, hein? Amanhã, 30 mil ingressos já foram vendidos. Apenas um setor não foi aberto aqui na Arena Pernambuco. Os setores inferiores estão esgotados. E os superiores ainda tem ali, ó, um espaço, mas eu espero uma arena linda. Pois é, né? Aquele público que vai vir, vai realmente encher a arena, né? Como a gente costuma dizer, não cabe nenhuma mosca, Esperamos, né? assim Esperamos que esperamos. seja nessa cheio a esse ponto para ver uma seleção que já está pronta, Sim, surpreendendo todo mundo, pode ter certeza, porque exato. Arthur Elias não costuma revelar a escalação com antecedência, ainda mais na véspera de um jogo, né? Uhum. Ele, tanto no Corinthians ele não fazia isso, na seleção menos ainda, optava por ainda mais mistério, mas ele, até como ele mesmo disse, vou até surpreender vocês. Quando ele me disse, foi começando a falar sobre isso, eu imaginei, ele vai falar a escalação, não é possível. Pensei, não, deve ser alguma pegadinha. Não, de fato, Foi ele soltou a escalação. escalação, né? Exato, exato. E ficam duas coisas na minha cabeça, né, com soltar a escalação antes. Será que o time já estava tão definido para a escalação vir antes? Ou será que ele ainda tem tantas dúvidas que ele quer colocar algumas pessoas que estão ali para tirar essas dúvidas? Pois é, né? 880. Pois é, porque uma coisa é certa, são 18 nomes para a Olimpíada. Exato. Então, de 18 nomes, a gente já tem 26 aqui. Pode ter alguém fora dessas 26? Pode, mas a gente Sim. acha pouco improvável. Afinal, vão ser justamente os jogos de preparação para essa Olimpíada. Então, fiquem abertos isso. Mas dos 18, duas a gente sabe, são os goleiros. Então já Exatamente. sobram 16. São 16 nomes para 3 jogos, no máximo 7 jogos. E o intervalo de tempo pequeno, tem que ser jogadores versáteis, alguns grandes nomes podem aparecer. Aí eu lhe faço uma pergunta. Conta. Uma coisa que a gente ficou aqui na dúvida, né? Tá. Tentando entender. Tá. Ele botou Marta e Cristiano no time titular. A gente já logo. Daqui a pouco a gente até passa a escalação para vocês verem com mais calma. Mas Marta e Cristiano titular. Vão as duas para a Olimpíada? Eu imagino que não. Eu acho que não também, porque senão a gente vai ficar só com 14 nomes para compor o time inteiro. Porque se for considerar a quantidade, né, Bárbara? Ou seja, Exato. já tem uma goleira. Então, já, digamos, as duas, entre aspas, titulares. Então, sobrariam 8 vagas. Então, das 14, 8 serão titulares. Então, tipo, metade do time titular. Exato. Então, a gente já fica pensando por essa linha, né? Que só vai uma ou outra. Se for para ser o caso. Ou até mesmo não ir nenhuma das duas. O que eu acho já mais difícil. Deve uma ou outra, né? Pelo menos Marta deve ir. Acho que o grande nome da confusão para as Olimpíadas talvez seja Cristiane, porque como Marta anunciou antes que esse é o último ano, hipoteticamente, depois a gente pode entrar nesse ponto sobre a coletiva, mas como ela anunciou, último ano na seleção, existe todo um fim de ciclo, né? Porque a gente tá falando do legado, a gente tá falando da maior jogadora brasileira de todos os tempos, jogadora que é nome de prêmio de gol mais bonito, assim, é muito 6 grande. vezes melhor do mundo em sequência. Então, Exatamente. o É muito peso que ela grande. tem, realmente, né, não tem como discutir. Mas vamos falar sobre esse time, que ele já confirmou, né? Vamos lá. Lorena no gol. Conforme a gente já tinha visto durante o aquecimento, que seria ela ou Luciana. Isso. Então já sanou essa dúvida Essa aí. dúvida. Na zaga, vamos ter um 3-4-3. Na zaga com Antônia, Thaís Rafael e Rafa. É basicamente o que a gente imaginava também. Eu poderia ter Tarciane ali no lugar Poderia de ter Thaís. Tassiane no lugar da Thaís, mas A gente viu um ponto essa semana que Thaís ela tá trazendo uma versatilidade na ambidestria. Thaís, em muitos momentos, estava sempre utilizando a canhota e tudo mais. Durante os treinos, a gente viu ela fazendo bons cruzamentos com a perna direita. Talvez isso daí tenha mexido com a cabecinha da Arthur Elias. Pode ser um indicativo, um ótimo indicativo. pois, deixa uma dor de cabeça interessante, né? Interessante, né? Quem seria titular? Porque eu acho que as 4 estão nas Olimpíadas.
Na mas minha enfim. visão, as 4 nos Mas aí vamos com calma, vamos falar do time em si, né? Isso, Aí, as 3 no meio de campo. Adriana pela direita, Adriana pela direita. Tamires na esquerda, Isso. que aí é algo que a gente já também imaginava que pudesse é o peso acontecer. Do nome também, pois é, né? O peso para um jogo como esse tem que aproveitar ao máximo. Agora no meio campo uma surpresa, né, Bárbara? Yaya. Alguém imaginava Yaya? Você que está aí nos assistindo, você imaginava Vitória e Yaya no time titular? Imagino que não. Eu achava que ia ser Lula Santos, falei isso ontem. A gente comentou justamente isso ontem. Isso. Tanto que a gente até pensou numa outra possibilidade com Brena, não com Yaya. Não, com Yaya. Então fica essa novidade aí no time titular. E Duda Sampaio, que óbvio, a queridinha do treinador, é indiscutível que seria realmente titular. E de muitos brasileiros. Agora, o trio de ataque, como a gente já antecipou, tem Cristiane, tem Marta. Mas quem é que vai compor esse trio de ataque, Bárbara? Ludmilla, outra surpresa, outra grande surpresa. Na realidade, o trio de ataque titular é uma grande surpresa, pelo menos para mim. Se fosse para botar pelo menos um como titular, seria Cristiane, por falta, entre aspas, de opção na referência. Né? Falta de opção assim. Que pudesse substituir a outro. Eu Gabi Nunes como a referência. Mas ou até mesmo Bianca Brasil. Também podia ser. A gente imaginava, mas a gente não esperava Ludmilla de jeito algum. Ainda mais Ludmilla, hipoteticamente, pode ser, nessa composição, pode ser Marta caindo pela esquerda, fazendo ali uma dobrinha com o Tamires, e Ludmilla fazendo essa ponta direita junto com a Adriana vindo de ala. Bem ofensivo, bastante velocidade, mas vamos ver... Precisa, no contra o adversário, que se fecha bem. Exato. Mas a gente... Tem posição física muito interessante, então é difícil tomar a bola dela. É como o próprio Arthur disse. Eu colocar as duas em campo, eu espero uma coisa na convicção. Não tem bola de cristal. Realmente, a gente não tem como prever o que é que vai acontecer. A gente pode tentar fazer com base no que os atletas desempenham, que foi justamente o que o próprio Arthur falou, né? Exatamente. São comportamentos esperados para cada uma das atletas, pensando nas posições que elas têm e o quanto elas vão conseguir explorar da Jamaica. Se a gente pensar que Marta vai estar jogando pelo lado esquerdo, Marta vai estar chamando uma boa marcação. A gente estava até conversando aqui, né, um pouquinho antes, e assim você trouxe esse ponto, que a Marta vai estar chamando uma marcação, e aí Marta chamando a marcação de um lado, se a gente vira uma bola boa, cai no pé de quem corre. E do outro lado quem tá é Blackwood, que é uma lateral que tem poderio ofensivo, é uma lateral que sabe atacar e que vai ter que ficar atenta, porque ela sabe defender? Sabe. Muito bem. A gente viu bem na última Copa, inclusive. Exato. Mas ela vai ter que tomar muito cuidado. Exatamente. Eu acho que vai ser uma briga interessante, né? Porque o lado esquerdo ele vai ser bem mais lento que o lado direito, mas ele é muito melhor tecnicamente. Se a gente pensar que a Tamires e Marta do lado esquerdo. Se a gente pensar que a Adriana e Ludmilla do lado direito, a gente vai ter muito mais velocidade. Então a técnica manda a bola para a velocidade. E aí a gente tem embates importantíssimos e casa com os treinos, que foram treinos de ataque à profundidade. Treino de terça-feira, Arthur estava fazendo essa dobra de lateral com a ponta, como é que a gente ia fazer esse ataque à profundidade. Então, vamos ver como é que se apresenta no jogo de amanhã. Pois é, né? E assim, curioso da coletiva de Marta falando do Nordeste, ela que é alagoana, ou seja, nossa quase vizinha, né? Exato. Nossa vizinha aí de estado. Ela disse, né? Caravana aí já chegando em peso, tanto que ela se emocionou, falando também de possível despedida mais pra frente e tudo mais. A emoção hoje tomou conta de Marta, né, Bárbara? Isso, tomou. Eu acho que foi bem bonito. Foi um momento em que ela estava com a voz embargada desde o início da coletiva. Antes até de começar, né? Quando ela ficou brincando ali com o Arthur, deu pra ver que ela já estava já na emoção, né? Sentindo a véspera do jogo, né? E aí ela se emocionou, falou de estar aqui no Nordeste, falou da Copa do Mundo também, abriu uma possibilidade sobre a permanência dela como jogadora da seleção brasileira até a Copa do Mundo. A gente não sabe como é que isso vai se desenrolar, mas a possibilidade foi aberta na tarde de hoje, 31 de maio de 2024. Aí fica aquele questionamento, Marta vai pra Copa? Eu deixo esse questionamento para vocês também. Marta vai pra Copa? Merece ir pra Copa? Ninguém sabe. Exatamente. Mas se você quiser já dar uma dividenda e tudo mais, deixa aí os comentários. A gente lembra depois, né? A gente resgata aí o seu comentário para dizer se realmente estava certo ou não. Então é isso, né, Bárbara? É isso. Jamaica treinou cercada de mistério, né? Voltou o treinador, né? Uber
voltou a treinar a seleção, cercado até de muita polêmica, inclusive, muita confusão envolvendo aí o treinador jamaicano, mas ele voltou no primeiro dia de treino dele, ele botou a imprensa para ver 10 minutos de aquecimento, até menos que o Brasil, inclusive, né? Então, teve esse mistério aí no primeiro dia. No segundo dia, que foi ontem, na quinta-feira, 0 acesso para a imprensa. E no terceiro dia, que foi já aqui na Arena de Pernambuco, o reconhecimento de gramado, né, como costuma se falar, né, que é o treino na véspera do jogo. Ele também fechou o treino, então deixou tudo em aberto. A gente não sabe como é que vai ser essa seleção jamaicana para amanhã. Espera-se que ele vá se deixar o time mais retraído, como a própria Jamaica já fez nos outros jogos contra o Brasil. Inclusive com ele no comando em 2019. Em 2019 ele se fechou mais. Na última Copa não era ele, 2023. Mas a Jamaica veio toda fechada. Tudo bem, é amistoso, tudo mais. Mas é Brasil, né? Tem o peso de ser Brasil. Então, por mais que envolva todos esses contextos, mas cautela, né? É como diz o outro, é cautela e canja de galinha, não faz mal a ninguém. É isso, fechamos? É isso, fechamos, né? Agora, fechamos. Esperar o dia de amanhã para ver como é que vai ser esse jogão que a gente vai acompanhar aqui no PFF. Então, fica aí ligado nas redes sociais que a gente vai trazer todos os detalhes, né? Sigam aí. E aproveitando, né? Vai estar aparecendo aí pela tela em algum momento, já deve ter aparecido, inclusive. Deixa aí o Pix, né? Que a gente, para fortalecer o trabalho. Exato. Obrigado, gente. Até amanhã.